Pronto. Então vamos lá. Hoje vamos discutir o segundo capítulo, o triângulo biopolítico do livro do Sam Boursier, e a relatoria ficou com o Bruno. Eu vou passar a palavra então para ele. E, bom, mais uma vez só um comentário inicial, um texto. A gente já viu qual que é o estilo dele, extremamente polêmico, gosta de cutucar, digamos assim, certos lugares que tendem a se apresentar ou querem se apresentar como progressistas, como inclusivos, etc., mas que tem lá suas limitações, seus problemas e tal. Nesse capítulo, especialmente, o foco, né, a artilharia se volta em grande medida contra as universidades, e acho que é uma questão, né, o que ele chama, né, de violência epistêmica. Acho que é uma questão muito interessante da gente conversar a respeito, até porque a gente está nesse lugar justamente, e eu vejo, né, que muitas dessas críticas aqui, se não nos toca diretamente, pelo menos indiretamente, elas nos alvejam, assim, digamos, de certa maneira, né? Elas questionam, de certa maneira, esse lugar que a gente está, e acho legal a gente falar sobre isso. Enfim, então vou passar a palavra para o Bruno, a gente vai conversando à medida que os temas forem surgindo. Bom, o capítulo é a continuação do encontro passado, né? E ele já começa com uma provocação no sentido de que as conquistas, entre muitas aspas, dos gays e das lésbicas em relação aos direitos e pedidos de liberdade, coisas do gênero, além de serem muito superficiais, no sentido de que vamos conquistar um direito e o outro aos poucos como pautas muito singulares, acabam por excluir os grupos, principalmente os queer e transfeministas, que ficam à completa mercê dessas políticas de inclusão e coisas do gênero. E tem um trecho que ela fala que, para mim, pelo menos, tocou bastante, que é: onde o casamento de gays e lésbicas é legalizado, penalizamos e praticamos o zoneamento em cidades contra minorias sexuais de gênero e racializadas, prostitutas, trans, migrantes, pobres. Que aí já dá bem a entender assim, o que ela está querendo colocar na polêmica, né? E trazendo também a necessidade de colocar em pauta, a necessidade mais urgente agora, né, de colocar em pauta os debates queer e transfeministas, e baseados mais na comunidade e não na elite ou em uma única pauta, e enfim. E nesse momento ela apresenta também o que ela chama de o triângulo biopolítico, né, que são as três formas de poder que imperam, né, que vem um pouco do Foucault e tudo mais, que é a questão como as três pontas, né, a segurança, que entra em grupos de indivíduos, séries, multiplicidades, coisas do gênero, a população, outra forma de poder, e nessa população entram as questões dos grupos dentro da população e como que é vista pelos gestores do poder, como que é tratada essa coisa da grupificação, vamos colocar assim, e a disciplina, que entra semelhante também aos mecanismos disciplinares que o Foucault traz para a gente. Alguém tem algum comentário? Pode continuar prosseguindo? Bom, depois eu queria fazer alguns comentários sobre esse triângulo biopolítico. Você vai falar sobre isso agora? Não, eu acho que você poderia fazer uns comentários, porque para mim, inclusive, isso ficou bem abstrato assim na minha cabeça, tipo a forma como posteriormente no texto ela vai lidando com essas três estruturas, né? A Tati levantou ali a mão. Pode falar então, depois eu comento aqui. Então, nessa questão da biopolítica e tal, e da questão da universidade, eu acho que em si não é o problema da universidade, porque assim, a universidade ela é um mini núcleo da sociedade. Então, se a sociedade é heterossexual, patriarcal, machista, branca, vai refletir nisso, ainda mais como mecanismo de poder. Se a gente considerar também que a universidade ela é sim, ela é um direito, mas ela
ela está num ciclo de privilégios, ainda mais quando se fala no mestrado, doutorado, pós-doutorado, que é uma matriz curricular para ser um professor, né? Então, quando a gente considera esses processos em si, a representatividade vai cair na camada privilegiada da sociedade, que é heteronormativa, branca e, de preferência, um homem. Se a gente pegar nos ciclos aí, por exemplo, ainda que, sei lá, em vieses tipo pedagógicos, a pedagogia, não sei o que são cursos eminentemente femininos, ainda assim, a preponderância masculina é grande. Então, o que faz com que a universidade somente reflete os valores da sociedade, é a minha opinião. Num outro ponto, eu achei tendencioso esse capítulo para a transexualidade. Eu entendo que a autora é uma pessoa trans e tal, não binária, piriri pororó, só que eu acho que você, igual eu, enquanto bissexual, só representar a minha sigla dentro da universidade, eu acho um problema, entendeu? Porque eu acho que, por exemplo, né? Então, ela falou da sigla dela, que segue invisibilizado. O bissexual não é nem cogitado, assim, socialmente. E, inclusive, são pessoas que têm mais índice de suicídio. Então, se você for olhar por aí, a invisibilidade não é só, não é tendente para a questão trans, eu acho. Inclusive, eu tenho visto assim, um movimento bem forte de incorporação da população trans, e essa questão ser levantada na universidade, e não com o mesmo afinco, por exemplo, de mulheres lésbicas, mas questões gays, homossexuais, masculinas, sim. Então, assim, eu acho que isso tudo reflete um fator social, entende? Eu acho que o filtro deve acontecer, eu acho que o cerceamento ele acontece, é inevitável, das nossas questões, das nossas vivências, ainda mais se sua vivência, por exemplo, cartográfica, entendeu? Através da corpografia, que seja, elas são, sim, invisibilizadas, cerceadas, sempre que tem alguém validando, e, de fato, esse alguém vai ser um homem branco, na maioria das vezes. Então, a questão, ela toma uma dimensão maior, mas eu acho que, na minha opinião, tá? A universidade, ela abre um leque, de certa forma, entendeu? Então, assim, é uma microsociedade que está lá. Ela é cerceadora? É cerceadora. Mas se a questão não for aberta e nem cogitada na universidade, ela sempre vai estar nos homens brancos heterossexuais. Então, assim, a partir do momento que isso, por exemplo, recentemente eu vi uma tese de doutorado de mulheres trans e tal, uma coisa que sinceramente, eu sou da turma de 2012, me formei em 2012, eu não imaginaria uma tese dessa no direito, por exemplo. Não imaginaria verdadeiramente, ainda que essa questão seja relevante, ainda que, né, que tenha preponderância, eu acho que essa abertura é fundamental. Mas achei a abordagem da pessoa tendenciosa para a transexualidade e achei que ela tem uma condenação excluindo, certa feita, o modo que a sociedade se organiza, né? Que a gente vem com uma herança colonial muito forte. Isso é inegável. Então, essas são as minhas considerações aí. Bem, Tati, assim, um comentário com relação ao que você disse é de que tem uma diferença que é importante, que é feita no próprio texto, entre o diagnóstico que o autor está fazendo das universidades francesas e a nossa experiência da universidade brasileira, sobretudo a universidade pública brasileira, né? Inclusive, em vários momentos do texto, ela chega a citar o Brasil, as universidades brasileiras. Tem um momento do texto que ela faz referência expressa, em outro momento o texto fala de universidades latino-americanas e norte-americanas como contraponto à universidade francesa, como se as universidades francesas fossem mais resistentes, elas tivessem um perfil mais universalista, digamos assim,
menos aberto, digamos, a esses estudos mais radicais, diferentemente do que acontece aqui, por exemplo. Por exemplo, o uso do nome social é o exemplo que ela dá, que aqui no Brasil, desde 2013, isso é permitido nas universidades, e lá na França isso ainda é um problema. Enfim, então, acho que, num certo sentido, essa crítica, para começar, a gente tem que filtrar e entender até que ponto ela seria pertinente ao que a gente tem no Brasil, nas universidades brasileiras. Não estou querendo dizer que a gente está completamente isenta a todas essas críticas que ela faz, que o texto faz, ele faz. Mas, de certa maneira, tem uma diferença. E o segundo ponto, assim, e nisso eu concordo plenamente com você, Tati, claramente o Sambuceer é um militante do lado do transfeminismo, do lado de um movimento, vamos chamar trans, que se coloca, e o alvo principal das críticas que ele faz é o movimento gay. Isso está claro em vários momentos. Mais do que ao machismo, curiosamente, mais do que ao macho branco, não sei o quê, o principal alvo aqui é esse movimento gay homogeneizado, neoliberal, que se tornou assimilado, que virou uma população e não sei o quê. E que é esse movimento que estaria hegemônico nos estudos das ciências sociais e humanas nas universidades francesas. Perceba, não que a universidade seja próxima daquele machismo tradicional, mas, de certa maneira, a universidade encampou e assumiu um discurso desses cultural studies que é próximo de um homossexualismo, do homo, o que em vários momentos do texto ele chama de esse bom homo, né? Esse homossexual adestrado, docilizado e assimilado numa lógica neoliberal. Esse Homo Incorporated, né, que é o texto do título desse livro, inclusive. É o homossexual que era desviante, que era o sodomita lá do passado e que vira o monstruoso do passado, o antinatural, ou que afronta a natureza, digamos assim, e que se torna hoje incorporado. Ele é um processo que no livro ele chama de devir população. Se tornou uma população nesse sentido de gerível, controlável, produtiva, etc. Esse é o grande alvo. Praticamente o texto inteiro que está querendo criticar esse tipo de discurso, essa prática, e acho que eu entendo por que o Sambuceer faz isso, porque, ao contrário do macho branco, que parece uma coisa meio anacrônica, conservadora, essa figura não, ela se apresenta como cheirosa, limpinha, progressista, etc. Então, por isso que me parece ganhar um destaque maior. A Isabela está com a mão aberta? A mão aberta, não? Parece aberta, mas está levantada, né? Pode falar. Valeu, Marco. Eu ia comentar sobre essa questão da crítica às universidades, né? Acho até pela própria tradição Foucaultiana de Sambuceer, que vem essa questão de tentar criticar essa universalidade do saber, né? E como que essa universalidade dos saberes ela vai, de certa forma, encobrir as minorias. Então, eu não sei se é no início do Em Defesa da Sociedade, do curso, Marco, você lembra que ele tem uma aula lá que ele fala sobre universalidade dos saberes, universidade? Não sei se eu estou confundindo. No início do Em Defesa da Sociedade, ele fala sobre aquela insurgência dos saberes das gentes, o que ele chama. Saberes universais e saberes... saberes periféricos e tal, que ele vai chamar de o saber das gentes, que na verdade é um saber excluído, silenciado, que se insurge. Isso mesmo, né? Então, eu acho assim que tem um pouco disso, né? E eu acho que isso, bem que o Marco falou muito bem, né, sobre essa defesa transfeminista mesmo do Sambuceer, como um posicionamento político transformador, eu acho que isso é completamente legítimo e acho que isso não encobre de nenhuma forma outros tipos de luta. Na verdade, assim, eu acho que a proposta dele é justamente essa, né? De tentar trazer o transfeminismo como uma redefinição, uma reposicionamento, na verdade, do feminismo a partir das lutas periféricas. E aí, quando ele vai falar de transfeminismo, está falando também de outras minorias, tanto é que a todo tempo está falando sobre as questões raciais que vão atravessar, e fala muito nesse capítulo, principalmente, né, que vão atravessar as questões da universidade francesa,
e não só como se ele tivesse tomando um lado da transexualidade, né? E eu acho assim que essa é uma das coisas mais interessantes do texto, né? Repensar uma política feminista e uma política LGBT a partir, né, da experiência e das propostas do movimento trans, né? E do movimento trans também periférico, que é totalmente diferente do movimento trans centralizado europeu. Né? Eu acho que isso é o que Sambuceto está fazendo, que Preciado também faz, e que Angela Davis, né, uma mulher cisgênera, negra, norte-americana, faz também, e é atacada por falar isso, né, atacada por pedir por um feminismo que seja trans, não só trans inclusivo, né, mas o feminismo, a moto, o feminismo que se redefina a todo tempo, né, a Butler vai fazer isso, então acho que de forma alguma é como se fosse uma tomada de lado, né, mas um reposicionamento político mesmo da proposta filosófica que ele tem. Eu até ia comentar isso um pouco mais para frente, né? Porque isso surge um pouco depois no texto, mas eu acho muito curioso porque eu acho que é meio que inevitável ela tomar esse posicionamento e ela falar através dos olhos dela, porque uma das coisas que ela está criticando no texto justamente é um pouco dessa falta de, entre aspas, pessoas que sejam tanto o objeto do estudo quanto o sujeito que fazem o próprio estudo, tipo assim, ocupando de fato aquele lugar de fala, né? Que enquanto ela fala que na França esses estudos são realizados majoritariamente por pessoas que de fato não são pessoas que ocupam aquele arquétipo, acho que é meio que inevitável ela se colocar nesse lugar e ela colocar essa luta como a principal para explicar um posicionamento que é possível você difundir para todas as outras circunstâncias, sabe? Assim como, por exemplo, falar que é necessário estudos queer e transgêneros feitos por queer e transfeministas feitos por pessoas queer e transfeministas, a mesma perspectiva se enquadra em, por exemplo, os estudos raciais feitos por pessoas negras ou estudos bissexuais feitos por pessoas bissexuais e coisas do tipo. Eu acho que engloba todo esse espectro e não só como uma tomada de lado, mas eu acho que como um posicionamento muito bem direcionado assim para essa proposta. Bom, ô Isabela, desculpa, na hora que você estava falando, me ligou a secretária do departamento, eu tinha que resolver um negócio de uma bolsa, que eles têm que, enfim, se não perde a bolsa lá do programa de monitoria. Então eu sabia que ela estava para me ligar, foi rápido aqui a conversa, mas eu não te ouvi, então, porque ficou esses barulhos ao mesmo tempo, eu tive que conversar lá. Mas, enfim, eu ia falar do triângulo biopolítico, né? Aí acabou que a gente foi discutindo essa questão do foco da crítica do texto, mas me gerou um certo estranhamento essa formulação que o Sambuceto fez do triângulo biopolítico ao colocar nos vértices desse triângulo tanto segurança quanto população, sendo que as duas coisas são intimamente ligadas, pelo menos para o Foucault, e o tempo inteiro ele está fazendo referência ao Foucault em vários momentos. Inclusive, os termos que são utilizados aqui, quando fala em população, sempre faz referência ao segurança, território e população, a maneira como Foucault define população, o que é essa gestão, a regulação populacional. Quando fala de segurança também, está falando nos termos do biopoder, na ótica que o Foucault trabalha, disciplina, a mesma coisa. E me gera um certo estranhamento, porque o mais assim, evidente para mim seria, se vocês olharem o desenho que está no livro, embaixo tem uma coisa meio fora do triângulo, que é o poder jurídico, que está aqui como os direitos, esse discurso do direito, da proteção, da igualdade. E, no entanto, esse seria um dos vértices. Se a gente fosse pensar na lógica dos regimes de poder em Foucault, a gente tem esse poder de soberania, que é o jurídico, que é esse que instanciado na forma da lei, que é prescritivo, e que tem essa lógica do sujeito de direito, etc. E você tem os outros vértices seriam o biopoder, ou o poder securitário, aí entra a população, a lógica da segurança, a constituição desses grupos, dessas séries, que são essas multiplicidades controláveis, geridas, etc. E em outro vértice seria a disciplina, a anátomo-política do corpo humano, e aí toda a questão dessa normação social, para usar um termo que o Foucault usa no Segurança, Território e População. Diga. Desculpa interromper, porque eu fiz uma interpretação um pouco diferente desse triângulo biopolítico, e quando ela coloca o poder jurídico
a parte do triângulo, para mim, ela também faz uma ondinha, assim, né, no triângulo como um todo. Para mim, pareceu que é como se o poder jurídico, ao mesmo tempo que ele tivesse, tipo assim, acima de toda essa conformação de poder, ele também está dentro dela e é o que permite que ela exista, assim, de alguma forma, sabe? Não, Que eu eu acho que, entendo. de alguma forma, Porque esses três tornaria... regimes que eu estou te falando, tanto o de soberania, que é o jurídico, quanto o disciplinar, quanto o securitário ou biopolítico, nenhum deles exclui o outro. Todos estão articulados. Então, por exemplo, as estratégias, o uso, né, o modo de funcionamento disciplinar ou biopolítico não prescinde do direito. Pelo contrário, é uma inflação jurídica. Esse é um argumento que o Foucault usa no Segurança, Território e População. Então, o direito está articulado com os outros dois. Só, assim, basicamente, o meu estranhamento é separar segurança e população. Eu não entendo muito claramente o que está sendo entendido por população que não seja já do âmbito da segurança. Isso que pelo menos nos termos Foucaultianos, essa é uma diferença, uma distinção que é estranha, digamos assim, que causa estranhamento. Eu não sei o que a Isabela achou disso, você quer falar? Então, na hora que eu li, eu até comentei no chat, né? Na hora que eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus, coloquei tudo errado na minha dissertação, eu já fiquei meio desesperada. Mas aí, de acordo com... Porque eu realmente não entendi essa separação de segurança e população. Mas eu fiquei pensando se isso não tem a ver com a questão de que Sambuceto está trabalhando com multitudes. E que por isso, na população, ele encontra os meios pelos quais é possível se criar potência, né? Pela biopolítica. Então, assim, é como se partisse do modelo Foucaultiano, mas tem uma outra proposta. Eu fiquei pensando se poderia ser isso, assim, porque, para mim, não estaria desconectado segurança e população, né? Porque é sobre a população que a segurança ela se estabelece, né? A segurança é definida como um poder que tem por objeto. Só complementar isso. A segurança é definido como um poder cujo objeto principal de ação é a população. Enfim, esse é o poder securitário. Pode falar, Laís. Na verdade, eu fiquei pensando se nessa gestão da população não estaria justamente esse aspecto que ela critica, né, na adesão dos LG ao neoliberalismo, no que diz respeito aos direitos relacionados à família, reprodução, que ela tem uma parte específica analisando a obra da Firestone, né? Então, eu imaginei que ela quisesse destacar esse tipo de componente de forma, assim, bastante em destaque mesmo, bastante ressalta. Gente, eu estou muito cansada, eu estou em pleno fim de semestre, então as palavras estão me faltando. Mas é essa ideia mesmo de que colocar uma ressalva assim, maior, um destaque maior na questão da população, da reprodução e da assimilação mesmo desses segmentos à sociedade tal como ela é hierarquizada, né, pelo direito, pelos mecanismos estatais. Foi o que eu consegui interpretar, não sei se faz... Assim, eu concordo com você, Laís, que a intenção dele é destacar esse devir população, a conformação das populações. Aliás, diferentemente do que você disse, Isabela, eu não vejo o Sambucê associando à população um caráter potente de transformação social. Não. Pelo contrário, o devir população é um processo de assimilação, digamos assim, de colocar eles dentro de uma lógica neoliberal. Inclusive, eu estava pensando no seu trabalho, por exemplo, você usa muito a expressão população trans. Eu acho que isso, o Sambucê detestaria essa expressão população trans, porque, afinal de contas, justamente fazer com os trans a mesma coisa que se foi feito com o feminismo, com o movimento homossexual, etc. Assim, na ótica dele, me parece que transformar em população é mais ou menos como de retirar a força revolucionária desses movimentos e fazer eles se tornarem adestráveis, controláveis numa lógica neoliberal. Esse é o ponto do texto, me parece. Você quer falar, Isabela, depois falar isso também? Que eu ia falar que isso que vocês falaram tá realmente na página 73, né? Que começa numa parte que tá meio itálico, assim. As políticas de igualdade, da maneira em que foram realizadas por organizações gays e lésbicas institucionais, não levam em conta a população. Ou eles negligenciam seções inteiras ou se encontram do lado da administração e, portanto, do biopoder. Sua resistência biopolítica é nula. Eles são a multiplicidade biopolítica
inerte produzida pela gestão da população, que é definida pela reprodução, a economia, importação, exportação de dinheiro, dívidas e finanças, os impostos, a lei sobre o casamento, circulação de populações e, assim, as leis sobre as migrações, os valores morais de que o nacionalismo e as políticas de identidade aferem. Aí, na verdade, eu li agora e fiquei mais confusa, né? Porque está falando que as políticas, elas desconsideram as populações e por isso é um problema. E que ao desconsiderar a população, ela é biopoder e não biopolítica. Assim, tem algumas imprecisões terminológicas nesse texto, me parece. Para começar, biopoder e biopolítica é usado, embora o Sambucê faça essa distinção antes, parecendo que vai utilizar nos mesmos termos do Hartnegri, ao longo do texto, o tempo inteiro, quando fala em resistência à biopolítica, etc., não está usando no sentido que o Hartnegri propõe, porque a biopolítica seria produtiva, seria o lugar da resistência. E aqui não seria o caso de fazer resistência à biopolítica. Então, o texto assim, parece usar de uma maneira imprecisa esses termos. E essa passagem que você citou, Isabela, também me parece que, quando fala que não leva em conta a população, conflita com outros momentos do texto, que me parece a tônica maior assim, do uso do termo, quando diz que o problema é o devir população, é transformar esses grupos minoritários em população gerível e controlada. Esse é o principal ponto que é defendido aqui. Mas, enfim, parece que há uma imprecisão. Né? Você quer falar, Laís? Eu fiquei com a mesma impressão do Marco, e assim como ela menciona, né, as universidades no Brasil, eu fico na expectativa, talvez, de uma opinião, de alguma análise, por exemplo, sobre como o direito à saúde das populações trans no Brasil é, de certo modo, considerado ambíguo. Porque, frente a outros países, inclusive latino-americanos, né, a Argentina, havia uma questão aí, até recentemente, bastante desigual em relação ao Brasil e Argentina, porque a Argentina já tinha leis de igualdade, lei de identidade de gênero, e foi resultado de uma ampla mobilização social, mas não há acesso e a tradução aqui. Mas não há acesso ao processo transexualizador como direito à saúde. No caso do Brasil, existe, ainda que com todos os problemas relacionados a acesso, né, a demora e a uma série de questões assim, relacionadas também à própria estrutura do SUS, mas há a previsão desse tipo de direito, só que é uma previsão em que se colocam as pessoas trans como efetivamente tuteladas pelo rótulo da patologia, né? Então, há aí uma gestão também que, ao mesmo tempo em que ela, de certo modo, admite, reconhece necessidades específicas e que não costumam ser levadas em consideração quando se fala de saúde trans, ao mesmo tempo é uma conquista que acaba sendo também uma cooptação de um mecanismo de poder. Então, assim, como ela falou muito sobre a Carrie Stone, por exemplo, das questões reprodutivas, né, e eu acho que, assim, a minha própria pesquisa também tem a ver com essa expansão de se pensar a saúde da população trans também no aspecto reprodutivo. Isso foi uma questão que ficou, assim, me chamando a atenção, e eu não sei se há esse tipo de análise, sabe? Se as políticas que eventualmente existam para pessoas trans, elas não acabam também sendo formas de mecanismos biopolíticos fazerem essa assimilação, né, ao neoliberalismo. Não sei nem se eu fiz sentido, gente. Eu estou falando para vocês que eu estou no fim de semestre mesmo, então... Relaxa lá, isso. Enfim, fez sentido sim, e está todo mundo também esperando esse semestre infinito acabar. Bom, só um outro comentário ainda, antes de passar a palavra para o Bruno, então, para a gente seguir, e aí a gente pode falar dessas figuras que o Sambucê vai analisar, essas três figuras.
Me parece muito claro aqui também nessa primeira parte do texto, que além essa passagem que a Isabela leu aqui, eu tinha marcado, eu acho ela uma passagem importante realmente, que mostra como a tese é essa: o movimento gay não constitui uma resistência biopolítica, etc., foi assimilado, sei que, e os gays seriam, então, uma multiplicidade inerte, que é o que o texto, em outros momentos, chama de população, essa multiplicidade inerte, assimilada, em contraposição aos IELs, que seriam esses grupos aí, queer, transfeministas, etc., que encarnariam esse lugar de uma multiplicidade reativa. A impressão que ficou para mim, curiosamente, dessa passagem, por exemplo, está dito aqui: IELs são coletivos engajados na resistência ao biopoder, produzindo diferentes formas de produção e reprodução social. Bom, essa ideia me faz lembrar, parece que está colocando esses IELs no lugar de um novo sujeito revolucionário, ou seja, eles encarnariam, esses IELs encarnariam um potencial propriamente revolucionário, e eles poderiam realizar essa resistência ao biopoder. Não os gays, não as lésbicas, não aqueles que se assimilaram de certa maneira. Me parece uma coisa meio marxista, assim, no sentido ortodoxo tradicional do termo, de localizar quem é o sujeito revolucionário, ou seja, aquele que pode efetivamente produzir uma emancipação social, uma superação de um estágio específico de dominação. Então, se para Marx, por exemplo, a figura do proletariado encarna esse sujeito revolucionário em determinado momento da história, me parece que o que o Sambucet está fazendo é algo parecido nessas lutas, especialmente de gênero e raça e tal, identificando nesses IELs esses sujeitos propriamente revolucionários. Enfim, a percepção feminista parece isso, né? Porque o tempo inteiro está colocando os gays num lugar de assimilação, de não revolução, de reformismo, etc., e as transfeministas e os queers como eles, sim, propriamente revolucionários. Mas, enfim, eu particularmente não gosto de pensar dessa maneira, e acho muito pouco Foucaultiano também, num certo sentido. Mas eu, pelo menos, estou lendo esse texto dessa maneira até aqui. Bom, a gente pode continuar a conversa, então, Bruno. Você quer falar das figuras que são apresentadas aqui e o papel que elas desempenham? Sim, mas antes eu até gostaria de fazer um comentário em relação a isso, porque também no outro trecho do capítulo dá essa impressão de que é como se fossem momentos históricos, vamos colocar assim. Primeiro houve a luta dos gays e das lésbicas e agora está no momento das lutas queer e transfeministas. E, assim, não como se houvesse necessariamente a necessidade de que se produzisse isso em determinado momento histórico, mas como se fosse, digamos assim, em determinado momento, um sujeito ocupa o papel de sujeito revolucionário, um determinado grupo ocupa esse papel de sujeito revolucionário, até o momento em que ele se vê meio que fagocitado pelo neoliberalismo, pelo sistema e por tudo isso. Como aconteceu com os gays e lésbicas, e que ela reforça tanto esse lugar de que em um momento eram os sujeitos revolucionários, os sodomitas que queriam, entre aspas, liberdade, e no outro momento eles são os sujeitos que são docilizados, vamos colocar assim, em certa medida. E eu acho que essa me dá a sensação de que, principalmente quando ela fala que agora talvez seja o momento de colocar essas pautas mais fortemente, me dá essa sensação de que o sujeito revolucionário ele só muda de nome e que ele vai existir em vários momentos ao longo da história, em várias lutas específicas, assim, sabe? Mas, enfim, é só uma impressão que me ficou. Bom, prosseguindo no texto, ela vai dar três exemplos, na verdade, de pessoas que ela considera que feriram de alguma forma o poder biopolítico, o triângulo biopolítico, e que nitidamente fracassaram, em certa medida, por faltar com algumas circunstâncias. A primeira que ela dá o exemplo é a Valerie Solanas, que, sendo lésbica, queer e
literalmente tratada como escória da sociedade em determinados momentos, ela foi até mesmo, como dizer, invisibilizada pela própria obra, vamos dizer assim, né, que foi tomada pela autoria de outras pessoas e tratada como louca. E o principal ponto que ela traz, para citar Valerie Solanas, é que ela efetivamente tentou contra todos os tipos de poderes, contra as 3 formas de poder do triângulo biopolítico, mas fracassou na circunstância de estar sozinha nessa luta. E que ela não participava de movimentos ou que não tinha, ou, entre aspas, um corpo de apoio ali para estar por ela, mas que ela representa, entre aspas, muito bem aquilo que ela quer dizer como o IELTS reativo ao triângulo do biopoder, né? Na sequência, ela fala da Shirley Firestone, que levou uma pauta de, entre aspas, liberdade do útero. Eu não sei se eu entendi muito bem de que se trata, digamos, o levantamento que ela faz, mas num sentido de que a Firestone se volta contra, entre aspas, modelos que geram o poder biopolítico no sentido de, entre a geração de vida de fato, assim, né? E que como é tratado o corpo feminino e o útero como mecanismos de atuação do poder e tudo mais. E como ela vai de encontro a esse biopoder, ainda que não diretamente e não com esse propósito, mas de forma a reforçar as ideologias queer e transfeministas. E eu me perdi aqui. Só um segundo. Você acabou de falar da Shirley Firestone, né? Assim, claramente, o primeiro exemplo, que é essa Valerie Solanas, que atirou no Andy Warhol, enfim, uma figura que teve que responder isso na justiça, etc., e que representa uma figura, o símbolo de uma espécie de heroísmo sacrificial, assim, em defesa de uma luta transformadora radical, e que fracassa justamente por não se organizar coletivamente, ser uma luta individual. Enquanto que a Shirley Firestone, essa ideia, né, de que o útero seria esse primeiro lugar digamos, da biopolítica, e que também faz críticas à família, etc., parentalidade tradicional, enfim, essa figura ela vai ser associada aqui no texto a uma feminista radical revolucionária. E aí, claramente, o contraponto que essa figura faz é aquela do movimento gay que quer casar. Essa figura é a figura da feminista radical que quer romper com essa estrutura do casamento, da família, da maternidade, etc. Laís, quer falar alguma coisa? É só uma observação, porque ainda no domínio da linguagem, eu achei engraçado que Bourdieu acaba usando um apelido para essa autora, né? Que é Shulamit. O nome dela é Shulamit, não é Shuli. Eu não sei se isso foi proposital da parte de Bourdieu, de tentar colocar um nome aí que não seja tão feminilizado, ou se de fato é comum fazer referência a essa autora a partir desse nome. Mas não conhecia esse nome é meio esquisito, né? Shulamit. Eu não sei se o Shuli é a versão tradicional de tipo Carol para Carolina, né? Alguma coisa assim. É tipo um apelidinho, né? Também não sei, mas eu achei curioso quando eu li. Bom, na sequência, então, ela traz o exemplo da Chelsea Manning, que foi, entre aspas, presa entre aspas, não, né? Foi de fato presa no Iraque depois de ser denunciada pelo serviço militar contra espionagem e tudo mais. E ela cita o ponto principal nesse lugar, que
a Manning foi, entre aspas, vítima de todo um processo de masculinização enquanto esteve no exército, e sendo ela gay ou trans, eu não entendi muito bem, também não ficou muito claro para mim, né, no desenrolar do texto, é o momento em que ela sai do armário que ela cita, mas além disso é também todo o lugar de que ela consegue ferir justamente aquela masculinidade que a sufocou durante tanto tempo, com um golpe muito simples, que seria de expor que toda aquela segurança que ela prega, na verdade, não é cumprida por ela mesma, né? E expondo também toda a fragilidade de um sistema que ela diz o tempo todo ser rígido e coisas do gênero. Só sobre essa figura aqui, dessa Chelsea Manning, né, que entregou os documentos lá para o Wikileaks, etc., e foi presa. Aqui nessa análise é interessante como que a contraposição é feita entre um poder securitário, que segundo o Boursier é aquele que penetra a população, percebe? População aqui nesse sentido de aquilo que é penetrado pelo poder securitário, né, nesse sentido que o texto está trabalhando, e que é um poder de normalização, que regula séries, etc., que age na lógica do laissez-faire, de promoção da circulação e tal, da economização, etc. Em contraposição ao poder disciplinar, que seria basicamente, na visão aqui, um poder moralista que parte de uma norma, ele é um poder de normação, e que basicamente o exército teria uma dimensão mais disciplinar. Aqui, essa distinção que aparece aqui é muito próxima daquela que está no Segurança, Território e População, quando Foucault justamente distingue poder, a segurança da disciplina, e nos termos da segurança como normalização, que é algo que parte do real, digamos assim, de um normal, enquanto que a disciplina é uma normação, é algo que parte de um ideal, de uma norma, e age de uma maneira mais exaustiva, etc., é um poder, digamos, que tem previamente a ele uma norma, um normal estabelecido. E ao contrário da segurança, que não, parte do real, e a norma é obtida através, digamos assim, de uma espécie de estatística, de um levantamento daquilo que é o caso, daquilo que é o real. Enfim, então isso tem a ver, tal, interessante, e uma coisa que me gerou um estranhamento no final. É claro que essa figura da Manning é uma figura bastante curiosa, uma mulher trans, né, que ainda foi responsável por esse vazamento tão importante desses dados militares, mas eu não entendi no final do capítulo que ela teria sido condenada a 35 anos, a pena máxima no caso, e depois ela foi liberada em maio de 2017, que não tem nenhuma explicação no texto do que aconteceu, afinal de contas, por que ela foi liberada. Eu não conheço essa história, para mim ficou enigmático, ou seja, ela quer mostrar que foi uma punição exemplar, mas ela foi liberada pouco tempo depois, porque, pelo que eu entendi, ela foi presa em 2010. Ela até cita que ela foi condenada, que eu vou ler, né? Condenada em 2013 a 35 anos de prisão em alta segurança por um tribunal militar, Manning viu sua sentença ser comutada por Obama pouco antes do democrata dar lugar ao Trump, em 2017. Então houve uma... Entendi. Bom, enfim, mas não ficou claro por que isso aconteceu, né? Qual foi a motivação dessa decisão. Ok, deixa quieto, então, depois eu procuro saber melhor o que foi que aconteceu. Agora a gente vai entrar no tema da epistemopolítica e da violência acadêmica. Vamos ver, então, essa parte? Já até causou polêmica antes de chegar aí. Provavelmente dita, mas beleza. Ela, nesse momento do texto, ela cita dois tipos de violência que ela caracteriza, né? A violência epistêmica consiste em controlar os sujeitos marginalizados do conhecimento e suas produções por meio de diversas operações de exclusão, apagamento, delimitação, regulação, desapropriação e apropriação cultural e incorporação. Em Finé, elas tornam possíveis a obtenção da mais-valia sobre os ombros de sujeitos conhecidos subordinados ou invisibilizados, na forma de extração direta ou indireta, carreira, currículo, status. E a violência administrativa
deriva do tipo de biopoder disciplinar securitário, exercido graças aos conhecimentos e às ciências que permitem a gestão, a administração da vida e das populações das minorias dos pobres. Bom, eu acho que introduzindo essa parte, caracterizando esses dois tipos de violência, ela está abrindo bem o caminho para o que ela está querendo lidar posteriormente, né? Que é propriamente uma crítica da ausência de estudos queer e estudos de gênero na França, fruto de uma violência epistêmica que ela logo denuncia, e posteriormente ela vai, entre aspas, traçando as características dessa violência, né? Só aqui em Isabela, claramente é uma crítica a algo como o seu trabalho, por exemplo, é como se trabalhos como o seu fosse uma industrialização do conhecimento, porque reduz essas minorias sexuais e gênero como se elas fornecessem uma matéria-prima para produção, para uma objetificação nos termos de uma população. Então, falar em população trans seria uma perspectiva das ciências sociais e humanas de objetificar esses grupos minoritários, reduzindo eles, colocando eles nessa lógica do devir população. E mais, fazer isso para pleitear em relação a esses grupos direitos e proteções, que é a tendência desse tipo de discurso, é justamente trazer para a seara do direito, digamos assim, e com isso assimilar esses grupos e transformá-los em populações geríveis, controláveis, a ser protegido e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, domesticada, docilizada, enfim, não mais revolucionária. Acho que é preciso entender, assim, eu entendo o que está sendo dito aqui, mas, por outro lado, me parece um discurso do tipo assim, ou a gente faz a revolução, ou então não tem meio termo. Não dá para defender, por exemplo, que os transexuais tenham algumas garantias, por exemplo, que seja o uso do nome social, por exemplo, no aparelho judiciário, que seja uma ala separada ou a possibilidade de ficar em outro espaço não junto, por exemplo, no caso da população trans estava junto com a população, o presídio masculino, por exemplo, a cela, né, masculina, que tenha um espaço apropriado para essas pessoas. Defender isso parece, do ponto de vista do livro aqui, como se fosse assim, não, em vez de fazer isso, vão logo revolucionar completamente essas divisões e essas categorias de gênero e essa lógica do Estado, do funcionamento do direito e por aí vai. Enfim, fica parecendo assim que então a gente não poderia usar do direito nem mesmo para conseguir o mínimo para essas pessoas, né? Pode falar, Isabel. Que com relação, você falou, né, dessa questão de tratar como população, né, que isso seria jogar no jogo do biopoder. Achei interessante, eu não tinha pensado nesse sentido, e a gente, desculpa, fui interrompida pelo gato passando aqui na janela. O que eu estava falando? Tá, eu não tinha pensado nessa questão da população de você jogar você inserir essas pessoas, né, e retirar a potencialidade revolucionária, né? Mas aí, quando você fala sobre essa questão de como se não existisse meio termo, né, que a busca por direitos, ela poderia ser um meio termo, eu acho interessante pensar essa questão a partir das próprias amarras e dos próprios limites que a busca por direitos tem, que é o que Sambuceto trata no capítulo anterior. Então, por exemplo, com relação às alas, né? A gente tem a conquista, vamos dizer assim, das alas para as presas travestis e transexuais aqui em Minas Gerais e em outros estados. Porém, as alas, elas diminuíram o índice de violência contra essa população nos presídios? Não. Tem diversos estudos que mostram, né, que a maioria dos casos, né, de mutilação, de tortura, de estupro até, e de outros tipos de assédio, é causado pelos próprios policiais penais e não pelos outros detentos aos quais elas dividiam as celas, né? Acho que o trabalho da Gabi Lamounier, da psicologia da UFMG,
que ela vai falar sobre isso, é muito interessante, tem outros também. Então, assim, eu acho que é bem nesse sentido, né, que Sambuceto está tentando dizer, e que eu acho que é uma coisa que eu tentei, de certa forma, trazer na dissertação, né, que ainda vou defender, que é essa, mostrar como que o direito, ao incorporar a questão de gênero, ele vai incorporar ela a partir de vários significados, e que são significados que são cisnormativos, heteronormativos, aquela coisa toda, né, que eu acho que é o que ele está tentando dizer também. Não, verdade. Mas, enfim, tem aqui, por um lado, tudo bem, o Sambuceto tem essa perspectiva de fazer um uso meio tático do direito, ele não rejeita essa possibilidade. Mas, por outro lado, entra essa ideia de que, olha, o argumento aqui é de que os estudos de interseccionalidade, estudos trans, eles teriam sofrido um processo de embranquecimento, e há uma sugestão, e essa sugestão me incomoda, assim, de que esse processo, não só o que está sendo criticado não é só o modo como esses temas foram incorporados pela universidade e se transformaram em objeto de estudos acadêmicos, mas também quem são as pessoas que estão desenvolvendo esses trabalhos e esses estudos. Então, são basicamente a população branca, mulheres brancas, homens brancos, sobretudo, e que estão falando sobre os trans, sobre não sei quem, etc., só que falando de um lugar que os objetifica. E como se essas pessoas não só fazem isso pelo próprio método que adotam, de um devir população desses grupos minoritários, mas também por serem quem eles são, essa que é a questão, por serem externos, por não terem essa experiência e por falarem de fora, num discurso meio top-down, de cima para baixo, assim. E, inclusive, tem uma ironia aqui nesse texto com a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais lá da França, não sei se vocês viram essa passagem do texto, que é a HSS, que foi onde eu estudei, inclusive, lá na França, e que é uma escola, assim, aparentemente progressista, tem lá todo tipo de estudos de interseccionalidade, minorias, tudo quanto é grupo está representado ali e tal, mas que é uma escola francesa de estudos, e acho que ele, até o termo, ele está usando com École de Hautes Études, né? Escola de Altos Estudos é uma escola que fala de ciências sociais de cima para baixo, digamos assim, e que não tem essa perspectiva revolucionária, etc, etc. Enfim, então, essa coisa de não é só o modo, mas quem, né? Então, acho que tem as duas coisas interligadas também. E assim, uma percepção que eu tive na sequência do livro, o Sam Boursier vai falar de um projeto dele que foi rejeitado, né? Um projeto que envolvia vários países, etc. E fica uma sensação de uma crítica ressentida, nesse momento, pelo menos para mim ficou, né? Sabe aquela pessoa que tem um projeto reprovado, e aí, não sei quais são os motivos que levaram a isso, e aí começa a dizer que quem reprovou o projeto é ignorante, que não está entendendo nada, e que são pessoas que não conhecem a natureza dessa experiência trans e por aí vai, né? Pode até ser que seja isso, talvez seja isso efetivamente, mas enfim, a sensação do ressentimento é muito forte nesse momento, pelo menos para mim. Antes de entrar justamente nesse trecho, tem uma coisa que me salta aos olhos quando ela fala sobre essa, entre aspas, economização da produção científica, e que, para mim, é muito relacionada à questão do pink money, que, vamos dizer assim, hoje em dia é muito fácil uma empresa vender muito, é só ela fazer propaganda inclusiva. Hoje em dia é muito fácil um artista vender muito, é só ele fazer um vídeo com gays, lésbicas e coisas do gênero. Então, tipo assim, você transforma isso efetivamente num mercado, num objeto, assim, que não é propriamente seu público-alvo, vamos dizer assim. É só um meio de atingir lucros e sucesso e coisas do tipo. E de forma que seja louvável justamente por esses grupos minoritários, né? Porque você pensa, hoje a gente tem propagandas da Boticário que mostram casais negros, casais gays, casais lésbicos e todo mundo, o Boticário, e a Boticário tá vendendo milhões nas costas da publicidade, que é tipo assim, para eles nada daquilo ali significa muito, sabe? Tipo assim,
Em que medida que eles estão incluindo, de fato, pessoas negras, trans e coisa e tal nas fábricas e cargos de poder dentro da empresa, sabe? Então, enfim, acho que é uma política meio vazia, assim como essa política de inclusão dos estudos queer e trans feministas no estudo acadêmico, né? Só um outro comentário, hein, Bruno, sobre essas críticas. Assim, a Isabela postou ali, né, que o livro, que o próprio Samburcier teria dito em entrevista, que o livro nasceu dessas frustrações que ele teve dentro do sistema universitário francês e tal. Esse capítulo que começa com o título Não há estudos queer ou estudos de gênero na França, é interessante que logo na sequência ele diz assim, dirão que eu exagero, né? E aí aparentemente ele tenta justificar essa crítica tão pesada que ele faz, e praticamente no momento, eu acho que eu me lembro de uma passagem que ele diz assim, com raras exceções, todos os estudos, não existem estudos de gênero na França, porque em outros momentos ele não tem nem essa preocupação de falar que há exceções, praticamente não há, né? Essa é uma tese radical assim, que é defendida, que todos os estudos foram transformados, o termo aqui eu achei ótimo, larvas do neoliberalismo, enfim, que basicamente são estudos que articulam a ideia de nação com uma certa ideia de universidade, com um projeto neoliberal e com, entre muitas aspas, movimentos sociais, né? E que não são revolucionários, essa é a crítica. Você ia falar, Laís? Uma coisa a gente não pode falar sobre esse texto, que ele não é assim, bem construído em termos de uma linguagem impactante, né? Eu acho assim, que é uma leitura que flui bastante, uma linguagem que também se alia e um uso criativo, então eu achei bem interessante. Um comentário assim, sobre essa crítica nesse capítulo às universidades francesas, no final aqui desse capítulo, ele cita um movimento, esse Les OO, né, que era um movimento para queerizar a universidade, mas que foi, digamos, meio que repelido pelo mainstream ali acadêmico, e ele dá o exemplo de um departamento da Paris 8, da Universidade de Paris 8, que teria sido, digamos, docilizado nesse processo de transformação da Universidade Francesa. Eles falam que eles e elas testemunharam ao vivo a captura direta dessa disciplina, que era a feminilogia, por professores brancos, cisgênero, heterossexuais, etc. Aqui, só para vocês entenderem, assim, mais uma vez, igual a tônica do livro é a crítica ao movimento gay, como um movimento neoliberal, etc., nesse momento, as instituições que estão sendo criticadas, que é a École des Hautes Études e Paris 8, são consideradas universidades vermelhas na estrutura assim, acadêmica francesa. Não é a Sorbonne que está sendo criticada aqui, que é a mais tradicional, aquela com as disciplinas rígidas, assim, mais tradicional. Não, Paris 8 nasceu de um projeto experimental assim, de filosofia, que era a École Expérimentale de Vincennes, que foi um projeto do Foucault, junto com outras pessoas, no final dos anos 60, que nasceu em Vincennes, foi para Saint-Denis, que é um bairro periférico de Paris, é considerado uma universidade, um quartier rouge, né, um bairro operário, assim, de popular, sabe? E é uma universidade super contestadora, assim, você vai lá, ela parece uma universidade brasileira, ela é diferente das outras na França, em um certo sentido, assim, da estrutura, tudo é pichado, sabe? Tem um povo que é, assim, meio mais alternativo e tal. O Paris 8 é isso. E é essa universidade que está sendo criticada, percebeu? A escola de altos estudos, porque uma das críticas que é feita aqui é de que a ideia de interdisciplinaridade ela é só de fachada, né, que não há, que o estudo francês, a universidade francesa é extremamente disciplinar e tal. A ideia da escola de altos estudos é justamente ser um espaço totalmente interdisciplinar. Só para vocês entenderem como funciona, não tem cursos lá na escola de altos estudos. Eu participava da escola. A escola funciona assim, você entra lá, por isso que chama de altos estudos, porque não tem graduação, só tem estudos superiores, só tinha doutorado, tradicionalmente, de alguns anos para cá, passou a ter o master, né, o mestrado. Mas, basicamente, não existem cursos tradicionais, só existem seminários, são uns 500 pesquisadores associados a essa escola, a Escola de Altos Estudos, que oferecem seminários. Esses seminários são, assim,
por exemplo, tem historiadores, antropólogos, sociólogos, filósofos, não sei o quê, o cara oferece, vai desenvolver um tema, ele convida pessoas de áreas diferentes, você chega lá, uma sala, uma mesa assim redonda, todo mundo senta em volta e cada dia alguém que apresenta um tema, né, que foi convidado pelo professor que organiza aquele seminário. E participam pessoas de áreas as mais variadas, não existe essa, tipo, eu entrei no curso de filosofia, não, você entrou na escola, você pode seguir seminário dos antropólogos, dos historiadores, é tudo misturado. E ele está falando que isso é uma interdisciplinaridade fachada, né? Vocês estão entendendo? Ele não pegou a Sorbonne, que tem aquela estrutura igual a gente tem aqui, o programa do direito, o programa da filosofia, o programa da antropologia. Ele pegou uma escola que é aparentemente misturada, interdisciplinar, para dizer que é fachada, né? Eu acho que tem uma tendência do Sambuceau de pegar justamente aqueles que se veem como mais progressistas e criticar eles, né? Aquela universidade que se vê como mais interdisciplinar, que é a École de Haute-Études, criticar ela. Aquela outra que se vê como mais progressista, que é a Paris 8, criticar ela, né, por ser falsamente progressista, falsamente interdisciplinar. Não sei se estão entendendo o que aparenta assim, nesse capítulo. Para mim, fica vivo isso. A Isabela perguntou se eu teria alguma comparação de Paris 8 com Lille. Eu não sei fazer, eu não conheço a Universidade de Lille, então não sei dizer. Para mim, ainda, em relação a essa crítica, eu não sabia, inclusive, isso que o Marco falou agora, mas em relação a essa crítica, salta bastante aos meus olhos a questão de um ponto central que ela coloca, que é justamente a falta de pessoas que representem essas minorias estudadas em sendo os sujeitos que pesquisam, assim, e não simplesmente o objeto da pesquisa. Que é um pouco do que eu vou colocar como lugar de fala, não sei se também dá para chamar exatamente disso, mas que ela discorre ao longo do texto, né? E que, justamente pela falta dessa representatividade, muitas essas falhas técnicas são encontradas nesses estudos, né? Porque é sempre da perspectiva do sujeito que estuda, que não é o próprio objeto, né? E aí são colocadas algumas coisas, uma crítica que ela faz aqui, que eu até ressaltei, abre aspas, ao fazê-lo, ele as reiteram constantemente o fato de que as normas de gênero, dois gêneros, e não N gêneros, pesam e ele as passam o tempo avaliando o peso dos padrões. Então, para mim, isso aí é muito representativo disso, porque é um debate que hoje em dia está muito comum assim nos lugares, né? Porque, principalmente, eu estava assistindo as Olimpíadas da competição de skate, e tinha uma guria que era trans. Aliás, não, acho que ela era não binária. E não era trans, não, ela era só não binária. Eu vi, é não binário, eu lembro dessa pessoa na competição de skate. Exatamente. E era toda aquela dificuldade do repórter, do narrador, em saber como se referenciar a ela e tudo mais. E aí a Karen Jones, que era skatista e que era comentarista no momento, que já é um pouco mais inteirada desses assuntos, sempre fazendo essas ressalvas, né? Tipo assim, chamando de elo e coisa e tal. Que é uma coisa que a gente não está acostumado, porque a gente cresceu nesse sistema onde ele e ela e tá tudo certo. E nem sempre é assim, e essas coisas não geram um incômodo na gente, por isso que não se tornam novas perspectivas, novos pontos de vista em relação a esses estudos. Então, ainda que sejam produzidos estudos nesses vieses, fica aquela coisa meio imbricada de, ok, eu estou produzindo com o meu arcabouço de conhecimento, assim, e de vivência, que não é exatamente a vivência dessas pessoas. Enfim, de novo eu me perdi mais ou menos onde a gente está no texto, porque a gente foi falando de vários aspectos, né? Só um comentário sobre essas opções desses termos, já que você deu esse exemplo, eu coloquei aqui, porque a Isabela fez referência a esse termo IELS, que é muito esquisito em português, mas no francês faz algum sentido, porque a gente tem os pronomes pessoais il para masculino, elle, feminino, plural, il, elle, igual eu escrevi aqui do lado. E aí o IELS, né, que pronuncia IELS, né, alguma coisa assim, ou IEL, ele faz uma mistura, tá vendo, do il e do elle.
né, no francês vira uma coisa meio indefinida, né? Só que no português, IELTS não soa, a tradução optou por colocar o termo mesmo em francês, IELTS. Só convenhamos, IELTS não tem nada a ver com português, não dá nem para entender do que a gente está falando, né? Porque a gente não tem o pronome il, a gente tem o ele e ela, eles e elas, não é? E teria que inventar alguma coisa. Curiosamente, a estratégia mais comum de criar algo neutro no português é usar a letra E no final, porque geralmente o O está associado ao masculino e o A ao feminino. Só que no caso do ele e ela não funciona, porque o ele já termina com E, que é o masculino no pronome. Então, a opção por elo, né, que foi o que você disse aí, seria uma, mas eu não sei, cara, tudo soa tão estranho. E ela também é estranho em francês, mas elo, elos, né, seria uma possibilidade, mas não sei se soa neutro no português, parece um masculino esquisito. Enfim, eu também não tenho muita imaginação quanto a isso. Eu acho que esse mesmo estranhamento que a gente tem nesse texto é o mesmo estranhamento que a gente tinha quando, por exemplo, a Pablo Vittar surgiu. E a gente não sabia se chamava de a Pablo Vittar ou o Pablo Vittar. E, inclusive, no decorrer da leitura do texto, eu passei a só assimilar o símbolo, assim, do IELTS e não muito tentar entender o que significava aquelas 4 letras juntas, assim. Mas, tipo assim, entendendo subjetivamente, mas não linguisticamente, vamos dizer assim. Mas, enfim, só para fechar o último trecho do capítulo, tem uma passagem dela que eu achei bem interessante também, que é relacionada a isso que eu falei, que ela fala assim, abre aspas, é inútil dizer que essa epistemologia negativa de cima para baixo não tem nada a ver com os estudos feministas, com os estudos queer, estudos de gênero e o genderfucking. Ela traz seus princípios epistemológicos e éticos. Não obstante, é surpreendente ver acadêmicos que se identificam como feministas reproduzindo os erros e a violência que combateram dentro da universidade. As acusações de subjetivismo, militância, deslegitimação de saberes, políticas de apagamento e silence. Bom, posteriormente, né, ela fala um pouco sobre a explosão da sexologia, da sociologia, aliás, da sexualidade, e traça também uma visão crítica nesse sentido de como que é feito muito mais para, entre aspas, agradar uma pungência da população do que de fato se atendendo às políticas, né, desses movimentos. Só um comentário. Pode continuar, Bruno, desculpa. Estava Não, pode fazer. Não. Esse capítulo aqui, intitulado Biopoder e Disciplina, é dele que você está falando agora, né? As páginas, ou esse o sociólogo, a socióloga e o biopoder? Eu acabei de começar o sociólogo. Tá. Então, sobre esse anterior aqui, só um comentário sobre... tem uma coisa no Sambuceau que é uma coisa meio irônica, né? Muito em várias expressões que são usadas. Essa passagem que ele faz referência à sociologia hegemônica, ele fala que a pessoa que jura pelos seus grandes deuses na catedral da EHSS, que é a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e tal. E justamente, e na sequência, e também uma referência, assim, dizendo que há poucos, aqui eu não entendi muito bem, vocês podem até comentar, falou que assim, há pouco espaço para paradigmas de gênero desenvolvidos por teóricas feministas queer e feministas dos anos 90, seja o gênero como performance, da Butler, seja o gênero como tecnologia, da De Laurence, ou mais recentemente, gênero como trabalho. A impressão aqui é de que ela não está criticando essas perspectivas de gênero, é de que essas perspectivas tiveram pouco espaço na França, pelo que eu entendi aqui da passagem. E é meio curioso, assim, porque, por exemplo, a Butler me parece que cairia numa certa crítica aqui também do ponto de vista do Sambuceau, em outros aspectos. Mas aqui ela aparece como uma coisa que seria feminista no sentido revolucionário, pelo que eu estou entendendo. A tônica desse capítulo é esse, né? Essa passagem, que a gente, de certa maneira, perdeu o potencial crítico e desestabilizador dos gêneros, dos queer, dos estudos trans e do transfeminismo, e que todos serão tratados como uma população, entre aspas, sujeita
aí o controle, a gestão, etc. E o último ponto é como que o argumento é de que a sociologia do gênero, à la française, que é essa que foi apropriada na Universidade Francesa, teria um duplo efeito negativo, ou um efeito duplamente negativo, que é tanto negativo em relação às minorias que são descritas por esses estudos, e que eles afirmam apoiar, mas na verdade eles objetificam esses grupos, esse é o primeiro problema. E além disso, produzir também uma espécie de uma coisa que anda de mãos dadas, segundo é dito aqui, a esse processo de objetificação com um de invisibilização, que é como se esses grupos se tornassem invisíveis no que eles de fato são e se tornassem apenas visíveis naquilo naquilo em que eles são objetificados, ou seja, naquilo em que eles são transformados de certa maneira. E a outra crítica que aparece aqui, essa eu queria comentar, no final da página 98, na versão impressa, que está dito que há essa sociologia pseudo-positiva em relação às minorias está, em todos os aspectos, alinhada com a lógica da censura produtiva, identificada por Foucault em A Vontade de Saber. Ela nos obriga a fazer as coisas de certa maneira, em vez de as proibir completamente. Fim da citação. Aqui faz lembrar realmente um dos argumentos lá da Vontade de Saber, que é o primeiro volume da História da Sexualidade, que é o argumento no qual Foucault se contrapõe à ideia de que o sexo, na modernidade, ele é algo da ordem do tabu, da mera censura, ou seja, do qual não se pode falar. Para criticar o que ele chama de hipótese repressiva, ele vai dizer que nunca se falou tanto sobre sexo, ou seja, o sexo, na verdade, se torna o grande segredo a ser desvendado pela psicologia, pela psicanálise, pela medicina, por diferentes áreas do conhecimento que nunca fizeram, digamos assim, o sexo falar tanto, ou seja, essa questão ganhar tanto destaque, tanta importância, e houve uma proliferação, na verdade, discursiva acerca do sexo. Então, me parece que mais do que uma lógica de censura, o que a gente tem é uma incitação discursiva para que as pessoas falem sobre seus segredos, seus desejos, o que elas têm de mais escondido e secreto dentro delas. Tudo isso precisa vir à luz, porque ali residiria algo da ordem da chave que precisa, o segredo que a gente precisa desvendar para descobrir quem somos nós. Essa não é à toa que o título do livro é A Vontade de Saber. Essa é a característica da modernidade, mais do que a censura sobre o sexo. Então, isso é muito interessante, ou seja, de certa maneira, o papel desse novo conhecimento, desses estudos de gênero, por exemplo, é fazer essa censura produtiva, ou seja, ao invés de proibir que se fale sobre o assunto, não, temos que falar sobre isso. Esses grupos precisam falar cada vez mais quem são eles, quem é o não binário, quem é o trans, quem é o intersexo, quem é o bi, todos eles precisam falar, e a gente precisa, de certa maneira, incitar a que esse discurso seja produzido, mas o fato disso ser incitado não significa que isso está sendo considerado, digamos assim, no seu potencial transformador ou revolucionário. Não, isso está sendo... É preciso fazer falar para que seja imediatamente assimilado. Assim como a figura do homossexual é como se fosse uma construção médica de um lugar que foi instado a falar, né, do ponto de vista do desejo, do sujeito, etc. Então, você vai construindo esses lugares a partir da incitação discursiva. É uma espécie de controle produtivo, ou seja, você controla por meio da produção discursiva, precisa fazer falar. Isso me parece um elemento interessante, ou seja, a universidade faz falar, mas o fazer falar, essa incitação discursiva não está ligada a uma transformação, a uma atitude revolucionária, está ligado a uma assimilação, a uma espécie de controle que incita o discurso. E isso tem muito a ver com a lógica disciplinar e também com a securitária. Elas são incitadoras, num certo sentido. Bom, mas dito isso eu acho um ponto interessante aqui. Eu acho interessante também porque, lendo exatamente essa passagem, eu tive outra impressão, que é no sentido de que hoje fala-se que precisam falar, mas
quando se fala sem que seja da forma como se quer ouvir, isso também não é bem recebido. E eu fico pensando principalmente no rap, nesse lugar. Como que o rap existe desde os anos 60, 70, no Brasil, por exemplo, e só se foi dar ouvidos ao rap quando, em um primeiro momento, quando o rap passou a ser popular nos Estados Unidos e ele chega aqui para a gente com um outro lugar muito mais agressivo, né? Racionais MCs, Facção Central, coisas do gênero. E depois, quando ele é docilizado, quando ele deixa de ser um lugar de representatividade, no sentido de que eu estou falando a verdade nua e crua que vocês se recusam a me enxergar, e passa a ser eu estou falando sobre como minha vida melhorou e como, enfim, ainda existe um lugar para todo mundo embaixo do sol se a gente fizer tudo direitinho, por exemplo, sabe? E como hoje o rap e o funk são extremamente docilizados, porque já não é mais censurado, entre aspas, falar a putaria do funk, assim como não é censurado falar as bilhões de coisas sanguinolentas, vamos colocar assim, que muitos raps ainda falam. Só que você faz isso inserido naquela caixinha de eu estou te aceitando porque desceu entalado em algum momento. No momento em qual eu não estava preparado para aceitar e hoje me desce um pouco melhor simplesmente porque eu sou obrigado. Então, eu acho que essa incitação também de falar, ela vem desse lugar. Tipo assim, beleza, fale sobre quem é você, fale sobre de onde você vem e fale do jeito que você quiser, mas a maioria das vezes eu não vou estar ouvindo, se eu estiver ouvindo, eu não vou estar assimilando. E se eu assimilar, eu não vou estar colocando em prática. Então, a gente basicamente continua tocando o barco da mesma forma, ainda que se traga esses lugares à luz do sol, né? Isso que você está falando, Bruno, é muito interessante, porque o argumento central do Sambucê me parece esse, ou seja, eles querem falar, mas falar numa linguagem muito específica, que é aquela linguagem que vai permitir, de alguma maneira, assimilar eles numa lógica neoliberal, produtiva, de um pluralismo cheiroso, digamos assim, bem comportado, e aí vai ter lugar o bissexual, mas assim como os bons homos, né, tiveram seu lugar, digamos, ao sol, vão ser protegidos, o direito vai acolhê-los, a sociedade vai incluí-los, mas alguns grupos que forem mais refratários, etc., esses vão continuar invisibilizados, é como se fosse aquela voz meio que ainda ela está meio estridente demais, então a gente não assimila muito bem. Mas é isso mesmo o processo, ou seja, você tem uma certa intenção, uma atitude que é de uma inclusão, mas ela é uma inclusão assimiladora, ou seja, é preciso falar uma determinada linguagem. Isso fica bem nítido quando ela introduz o texto, né, antes mesmo do sumário, porque ela fala justamente, eu não vou falar em nenhum arquétipo acadêmico, eu vou falar do jeito que tem que ser falado, porque eu acho que a gente já é maduro o suficiente para ler uma coisa e assimilar sem se sentir ofendido ou de qualquer forma, outra forma. Isso é uma questão importante para a academia, assim. Não sei se vocês se colocam isso, mas é muito difícil essa experiência de como trazer para esse formato acadêmico, como acolher, como ser receptivo, digamos assim, a diferenças que são tão radicais, ou que às vezes colocam em xeque enfim, as bases mesmo daquilo que é possível dentro da universidade. Não é uma questão para mim simples, né? Ou seja, existem coisas que a impressão que eu tenho é de que a universidade não é o espaço para elas, e nesse sentido é meio frustrante me imaginar que a gente pretende ser um espaço para lidar com os mais excluídos, mas aqueles que são radicalmente excluídos, aparentemente eles não conseguem sequer ser digamos assim, tratados adequadamente dentro de uma lógica de estudo universitário, etc. Enfim, eu tenho por exemplo, uma situação assim que é comum em estudos universitários. Um tempo atrás eu participei de uma banca, e tanto da qualificação quanto da banca, de um trabalho que foi realizado lá naquela casa Tina Martins, que é uma casa de acolhimento, né, de violência de mulheres que sofrem violência doméstica e tal. E lá eles tinham uma certa resistência
pesquisadores, né, que iam para lá, ficavam ali estudando a Casa Tina Martins e depois faziam suas dissertações, suas teses e desapareciam, né? E essa a pessoa que fez o trabalho era uma pessoa, assim, uma feminista engajada, que morou lá na Casa Tina Martins, que ficou, assim, atuando no movimento e tal, mas que entrevistava as pessoas. Ela estava fazendo uma dissertação de mestrado, né? Deixa eu desligar. Daqui a pouco eu retorno. Mas que estava fazendo uma dissertação de mestrado. Mas que essa é uma relação tensa, que a impressão das pessoas, e eu entendo isso, é de que elas estão sendo meio usadas como um objeto ali para uma investigação e que a pessoa vai extrair o que ela quer e depois que se dane, né? Bola para frente. Deixa eu ouvir a Lara, então, que levantou a mão. Estava pensando bastante nesse sentido do que eu falo agora mesmo, de que talvez a universidade ela não seja o espaço que se acolhe essas demandas de uma forma politizada. É um espaço em que acolhe essas demandas para catalogar e expõe um relatório e que não exatamente isso leva a algum lugar. Então, existe toda essa gama de pessoas que são colocadas como objetos dentro dos estudos e elas nunca são vistas enquanto sujeitos. Então, elas não estão na universidade ou elas não têm um espaço para falar dentro da pesquisa. Eu não acho que seja uma questão exatamente de que, pelo menos dentro do livro, a autoria esteja falando sobre representatividade, mas talvez mais sobre qual é a posição em que esses excluídos, párias socialmente, estão dentro da universidade, que é de objetificação. E aí, quando é citado também as pessoas que estudam essas coisas e o quanto elas realmente sabem. Então, é produzido todo aquele estudo complexo, mas ela não sabe o que é um bocado de coisa que é, tipo assim, o beabá dentro do movimento. Essa é uma coisa muito difícil, né? E nesse sentido eu entendo a crítica do Sambuceto de que é preciso ter uma coisa a ver com as experiências pessoais e que não são facilmente transportadas assim para um pesquisador que é externo àquela realidade, àquela experiência. Entra essa questão mesmo do lugar de fala e tal. Eu vou contar só uma experiência pessoal que eu tive nesse sentido. Um tempo atrás eu trabalhei, assim, participei da organização de um congresso internacional de estética, que sempre tem lugar lá na filosofia, inclusive vai ter esse ano de novo. E alguns anos atrás, enquanto eu estava fazendo meu doutorado lá, eu participei da organização do evento. E a gente organizou uma sessão comentada de um filme, A Vizinhança do Tigre, que é um filme aqui, não sei se alguém viu esse filme, aqui de Minas Gerais e tal, que retrata assim, uma periferia, o pessoal de Contagem, Betim, não sei o quê. E a gente convidou um dos atores desse filme, que era o Juninho, que é um cara que é retratado, é o personagem principal do filme e tal, mas que é um cara que tem uma passagem pelo sistema prisional, um cara periférico, sabe? Um cara e que está atuando naquele filme. E ele foi lá na Fafiche, comentou o filme e tal, a gente organizou uma saída depois e o congresso, assim, curiosamente, tinha esse filme que foi exibido e comentado à tarde, e à noite tinha as palestras e tinha os convidados, eram os professores, um professor da França, inclusive, que falou à noite e tal, e a gente saiu todo mundo junto e foi para um bar na Savassi, que as coisas acaba à noite a apresentação, vai comer alguma coisa e tal, e aí sentou na mesa, eu com esse cara, o Juninho, mais o professor francês, mais o outro pessoal da organização, que é as mesas de congresso, com tanta gente assim. E assim, é uma situação muito estranha, porque aí eu lembro de eu conversando com o Juninho, mas para ele aquele espaço não é um espaço nada familiar. Para começar, tinha uma parte da mesa falando em francês, a outra parte ali conversando com ele, enfim, é um negócio assim, você quer dialogar, ouvir esses grupos, mas assim, primeiro, eu não conheço a realidade deles, sabe? Tudo é tão estranho para mim. Para começar, a realidade prisional, periférica de Belo Horizonte. Eu sou o playboy de Belo Horizonte, sabe? Eu sou um cara que fui criado no bairro de Lourdes, sabe? Estudava em escola particular e estou lá na universidade, ou seja, como é que esse cara vai ver em mim? Por mais que eu queira
escutá-lo, queira vir o filme, ouvir, debater com ele, etc., eu sou o outro, obviamente, sabe? Não tem como me passar por me colocar nesse lugar ou achar que eu vou entender exatamente o que está em jogo ali, sabe? Meu lugar é muito claro nesse sentido, né? E aí entra uma questão até de lugar de fala. Seria interessante que essas pessoas tivessem mais espaço, porque eu não posso substituí-las, a gente não pode falar por elas, é muito simples, e, num certo sentido, isso me parece óbvio. Por mais que a gente criou um evento e exibimos o filme, convidamos ele, o que a gente fez? Num certo sentido, isso que o Sam Bursier está falando, eu sinto um pouco, a gente tentou objetificar ele, a gente assimilou ele, a gente acha que tem o direito de falar por ele, de alguma maneira, sabe? A gente sente que foi inclusivo, porque realizamos esse evento, sabe? Eu não sei. Eu também tenho, assim, eu sinto uma coisa sempre meio estranha, por exemplo, mesmo essa ideia de ir no bar, interagir, era uma coisa meio assim, eu não sabia nem o que falar com ele, sabe? É uma situação, assim, curiosa. Tem duas Até coisas porque, que eu né, acho a universidade tem seus códigos, seus rituais, a própria ideia mesmo de sair do congresso e tomar uma cerveja, jantar, é uma coisa muito assim, um nicho específico, toda uma realidade muito própria, que a gente acaba naturalizando, né? Querendo ou não. Não, e mais, era um evento na Fafiche, nem era Faculdade de Direito, Fafiche, que parece mais deslocada, mas olha que coisa mais burguesinha, sair e ir para um bar na Savassi. Você não tem nem... Duas coisas me saltam aos olhos com isso que vocês falaram. Que a primeira é que sempre me parece que o acadêmico, no geral, é meio que a Mary no quarto preto e branco. Não sei se vocês já viram essa metáfora. Que Mary é uma cientista que sabe tudo sobre todas as cores, mas ela vive dentro de um quarto preto e branco. Então, ela, de fato, nunca viu as cores. E é sempre essa impressão que eu tenho, principalmente nas ciências humanas e principalmente das ciências humanas que estudam diretamente pessoas. Porque, por exemplo, minha área de enfoque dentro do direito é bem afastada da área da filosofia, né? O direito tributário, então não tem meio que nada a ver com, digamos, entre aspas, entre muitas aspas, né? Nada a ver com pessoas diretamente. Então, meu objeto de estudo é muito mais simples, mas quando se trata da subjetividade, fica muito mais difícil a gente se colocar na pele do outro, ver através dos olhos do outro, falar através... Enfim. E outra coisa também é justamente como que a Fafiche ela consegue ser esse lugar de multivivências, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem toda essa construção acadêmica e burguesa que você acabou de citar, a gente tem dentro dos diretórios que todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, tráfico de drogas e coisas do gênero, e professores que, inclusive, compram na mão dos traficantes e que são amigos dos traficantes, e que muitas vezes os traficantes são o próprio objeto de estudos deles, mas e aí? Qual que é o lugar de fala que esse traficante está tendo dentro do estudo acadêmico? Nenhum. Ele está, talvez, fornecendo uma matéria-prima para o professor, dependendo da perspectiva, assim, sabe? Mas é aquela coisa, né? Juntos, porém separados, assim, o tempo inteiro e constantemente, principalmente na academia. Engraçado que o último ano que eu tive na Fafiche, que eu estava dando aula lá, fazendo pós-doutorado, que foi em 2016, 2017, né, o período final que eu tive lá, teve uma mudança nesse sentido, assim, que estava... Isso é interessante, porque, por um lado, a Fafiche se coloca como esse lugar mais alternativo, etc., e começou a ter realmente um problema de tráfico de drogas dentro do espaço da Fafiche. Foi anterior a essa época. Exato, foi Acho que anterior. foi em 2015 que teve a denúncia Isso, que foi DA um e pouco tudo antes. mais. Foi em 2015, 2016 que teve uma operação policial, inclusive, que prendeu uma pessoa que estava lá e meio que aí eu dava aula à noite na Fafiche e eu comecei a perceber uma movimentação estranha na Fafiche. Nesse sentido, é uma movimentação de pessoas periféricas. É claramente uma galerinha assim que ia para lá para comprar droga ou para vender e que ficava ali uma cena que eu me lembro de presenciar na Fafiche foi subir na escada para dar aula. Aí tinha uma menina que estava ali também descendo a escada, um pouco na minha frente. Aí uns caras, assim, sabe aquelas roupas típicas de periferia de Belo Horizonte, sabe? O bonezinho, o tipo de roupa e tal. Aí o cara vai e manda uma cantada, assim, super tosca, assim, para a menina, sabe? Meio agressiva, sabe? E a menina fica meio, obviamente, ameaçada com a situação, começa a andar mais rápido.
Aí eu vejo aquela cena e falo assim, mas quem são esses caras aqui, né? O que esses caras estão fazendo aqui? Assim, eu olho para eles e falo, parece que eles não estudam aqui, estão fazendo isso com a menina que estava passando ali na escada. Aí eu fiquei olhando um tempo para aquilo e falei, cara, que são esses caras, né? E aí eu estou dizendo isso para lembrar o seguinte, olha como que essa relação é conflituosa. Na verdade, o que começaram a fazer foram festas na parte de trás da Fafiche, aquele Natora, que chamava Natora, que tinha alguns dias da semana Na minha que... época era milharal. Na região, O do lado do milharal. Milharal, ali atrás do Milharal, que tem aquele um espaço grande ali, um gramado, e começou assim, os caras, um tanto de gente vendendo com isopor, vendendo cerveja, música, não sei o quê, alta, começava, e que dava muita gente da periferia. O público ali não era da universidade, simplesmente, era muita gente da periferia. E isso gerou um incômodo impressionante, tanto é que essa ação policial foi autorizada pela diretoria da Fafej. Então houve uma espécie de reação. Não sei se está entendendo, assim, a academia lá, ela quer aceitar ser aberta, mas na hora que chegou os problemas da periferia, inclusive a droga, um deles, né, o tráfico de drogas, a reação foi fechar para esse povo, entendeu? Não sei se está entendendo. A festinha lá, o Natora, foi meio que proibida, sabe? Ficava a patrulhazinha lá do campus da universidade para não deixar colocar a caixa de som ali, sabe? E vender bebida. Até que A droga sempre esteve lá, né? A questão é que... mas assim, era uma coisa, fechavam-se os olhos, era permissivo, mas, por exemplo, a gente sabe que venda de bebida no campus é proibida, para começar, né? Não estou nem falando da droga, porque a bebida era vendida assim, era uma caixa de isopor, você vê o cara vendendo a bebida, sabe? E aí a patrulhazinha começou a proibir isso, e acabou a festa, né? É basicamente isso. Mas eu acho que isso ilustra esse conflito da universidade com o entorno, porque ali era a população daquele entorno, daqueles bairros ali em volta do campus, que tem uma região ali que é mais periférica, e que foi excluída daquele espaço, basicamente isso. E eu vivi esse momento, inclusive foi o mesmo momento em que pintaram toda a Fafiche, fizeram os grafites, tiraram as pichações, então foi um movimento, assim, até visualmente foi um movimento de gentrificação. Essas pessoas não podem frequentar esse espaço. Eu acho curioso porque foi exatamente o ano que eu entrei na faculdade, só que em 2016, só que eu entrei para fazer física, né? E logo que eu não me identifiquei com o curso, não me identifiquei com o espaço do ISEX, que eu achava um espaço limpinho demais, vamos colocar assim. E eu passei a frequentar mais a Fafiche. Inclusive, eu peguei uma disciplina do direito com você na Fafiche, mas provavelmente você não vai lembrar de mim, no segundo semestre de 2016. Que, infelizmente, a disciplina não foi concluída por causa das ocupações, né? Mas, enfim, não dá nem para colocar infelizmente por causa das ocupações, porque as ocupações tinham um objetivo genuíno, né? E era muito, eu achava muito engraçado ver isso, porque aquilo para mim deu uma sensação muito boa, tipo assim, a universidade enquanto um espaço que deve ser ocupado pelas pessoas e pelo povo, que é ocupado de forma errada, muito provavelmente, né? Porque se é para ser ocupado, é para gerar conhecimento, é para multiplicar o conhecimento, é para, enfim, é essa função da universidade. E não para ser um lugar onde a fiscalização da polícia é menor, então tá tudo bem, todo mundo fuma maconha, todo mundo... Exato, mas perceba, Bruno, como que é tensa, porque eu estou falando disso que, por um lado, isso é como se exemplificasse o nosso fracasso enquanto um lugar de realmente aceitação dessas diferenças. A gente não está preparado para lidar com elas, a verdade é essa. E por um lado isso, por outro é tenso, né? Ou seja, porque em princípio eu acho ótimo que não haja catracas no campus, né, na Fafiche, que as pessoas possam entrar, etc. Mas na hora que eu vejo, por exemplo, a cena daquele cara assediando a menina, por exemplo, ali, sabe, no corredor da Fafiche, aquilo me gera uma sensação, tipo assim, olha, isso não me parece uma prática também aceitável, muito menos aqui, em nenhum lugar, sabe? Mas aí fica uma coisa assim, você quer receber as pessoas, mas elas trazem consigo todos os outros problemas que são os problemas da nossa sociedade, os diferentes problemas da nossa sociedade. E é uma recepção que não é exatamente inclusiva, né? Assim, com todos os problemas que a palavra inclusão tem, né? Exato. É o fato daquele corpo estar no mesmo ambiente que você não quer dizer que ele acessa as mesmas possibilidades de discussão. Isso, exato. Isso foi uma coisa que eu demorei um pouco para entender na faculdade. Exato. E só um comentário, isso que aconteceu na Fafiche aconteceu anos antes na Faculdade de Direito com a colocação das catracas, a mesma coisa, eu estava subindo um grupo de pessoas externas para frequentar ali o território livre e tal, e tinha a ver também com venda de drogas, com consumo de drogas e sobretudo, com
essa ralé que a gente não quer conviver com elas e que a gente considera incômoda em vários sentidos. Isabela, você quer Isso falar? me A gente incomoda precisa principalmente nos finalizar, né? direitos nesse lugar. Porque- Eu ia fazer um comentário bem rápido, né? Porque a gente já passou bastante do tempo, que é só com relação a essa questão do assédio, né, Marco, que você comentou, que eu acho que é um tema assim que dá pano para a manga, né? Porque eu acho que tem a ver com a forma como a gente experimenta a sexualidade, né? De diferentes formas, e essa tensão entre esses espaços que são ocupados primordialmente por mulheres brancas, né? Com homens periféricos, é uma coisa assim muito delicada mesmo, assim, de se entender. E eu lembro que eu participei de um projeto de extensão com jovens em cumprimento de medida socioeducativa, e existia muito essa tensão quando eles acessavam o espaço da PUC, e muitas meninas ficavam incomodadas, e aí a nossa função como extensionistas era de bancar mesmo, assim, né? Essa forma deles de experimentarem o mundo e a sexualidade deles, e botar as meninas também para colocar a cabeça para pensar, entender, assim, como que esse lugar que a gente ocupa na universidade, ele é privilegiado também, sabe? E para mim, assim, foi uma experiência muito reveladora em alguns sentidos, porque eu era essa menina cantada, sabe? Então, assim, a forma como eu fui construindo a relação com eles no decorrer do projeto foi por meio de lugares assim que eu não consigo nem nomear, mas tinha a ver com essa questão de entender assim como que a sexualidade ela vai ser atravessada por essas questões da masculinidade, né, da masculinidade negra principalmente periférica, e como que a gente tem que entender que como se o espaço da universidade provocasse também essas reações, sabe? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas Não, acho estou que é entendendo. um debate que tem bastante É. coisa para conversar. Bom, gente, acho que eu preciso finalizar aqui, porque eu tenho que entrar na aula daqui a pouquinho, ainda vou ter que preparar um lanche correndo ali para mim. Mas queria agradecer o Bruno, então, pela condução aí da nossa conversa aqui hoje, e lembrar que semana que vem nós vamos trabalhar o próximo capítulo do livro, é isso mesmo, Isabela? O capítulo Queer Zoning e Queer Praxis, que Isso, metade dele. é a metade só do capítulo, porque ele é um capítulo mais longo, né? Ótimo. Ó, Então, gente, eu mandei errado, eu mandei a planilha errada no que eu falei do negócio aqui, ó, que ainda tem mais uma relatoria, eu vou mandar a planilha certa lá no grupo. tá, então ótimo. Então, semana que vem a gente discute, mas reforça lá no grupo qual que é a página para as pessoas não confundirem, acharem que é o capítulo inteiro, em forma que, como é grande, você dividiu no meio a discussão. Tá bem, beleza. Beleza? Então, vamos lá, gente. Até semana que vem. Até Abraço aí semana para que todo vem. mundo. Então, fiquem Tchau, bem. gente. Tchau, tchau.